Olá, saudações, né, a todos. Eu sou Cícero Natanael, sou ingressante do curso de licenciatura plena em Física, né, primeiro período, da parte noturna. Eu e o aluno Gabriel da Silva Lima, companheiro meu de seminário, vamos apresentar um trabalho desenvolvido em 3 tópicos, que a professora de metodologia científica, Kalinka, pediu. Vamos falar sobre o desenvolvimento da perspectiva teórica, revisão da literatura e construção do marco teórico. No desenvolvimento da perspectiva teórica ou pesquisa teórica, ela é um embasamento de todos as pesquisas feitas sobre tal tema a gente vai abordar, né? O significado dela é o apoio teórico ao estudo, ou seja, assim, a gente vai fazer pesquisas, vai receber um tema, vai fazer pesquisa, vai procurar, a gente vai desenvolver, né? Porque aquilo que foi passado para a gente vai ter que ler, só que tem que ir juntando as ideias. A gente faz pesquisas, né? Que é essa pesquisa teórica, a gente vai procurar insights em simpósios já apresentados, em várias outras coisas. A função desse desenvolvimento da pesquisa, ela tem como base ajudar e prevenir os erros cometidos em outras pesquisas. Quando a gente for pesquisar, a gente vai encontrar várias pesquisas com erros, né? Erros ortográficos, erros de ABNT, erros e vários outros erros, né? Ela vai orientar como a gente deve fazer aquela ênfase em tal tema que a gente irá apresentar, né? E outra, ela documenta a necessidade de realizar o estudo, ou seja, ela documenta uma necessidade da gente apresentar corretamente tal tema. Essa pesquisa ela já vai ajudar a gente a se relacionar a outros trabalhos feitos para a gente não tentar não cometer o mesmo erro que foi cometido em outras pesquisas, né? Ela tem como etapas a revisão analítica da literatura e a construção do marco teórico, né? Que vai ser um ponto que vai ser apresentado por Gabriel no nosso terceiro slide, né? Já a revisão da literatura, ela já é um pouco diferente. Ela já vai revisar tudo aquilo que a gente separou, tudo aquilo que a gente encontrou, né? Em sites, em pesquisa. Ela também é chamada de revisão bibliográfica, né? É tanto que ela é mais feita em livros, em documentos, ou seja, essas coisas que já tá um pouco no padrão, já está um pouco padronizada em todas as normas, né? Com correções. Ela significa a detecção, obtenção e construção bibliográfica, certo? Que eu falei, né? E outros materiais para a formulação da pesquisa. As etapas dela é coletar as referências, né? A gente vai coletar tudo aquilo que foi pesquisado sobre o tema que a gente vai apresentar. A gente vai criar toda aquela estrutura de pesquisa, né? A gente vai juntar, elaborar todo aquele tema e a gente vai fazer uma crítica, uma análise, né? A gente vai ver se todos os tópicos que a gente pegou vai estar de acordo com o que o tema da gente está pedindo, o tema do nosso texto, né? Com a nossa bibliografia, para a gente não fugir um pouco do contexto daquilo que a gente está apresentando. O propósito da revisão da literatura é o que eu acabei de falar, ela é analisar e compreender se a teoria e a pesquisa sugerem resposta para as perguntas da pesquisa. Será que eu estou centrado no assunto? Será que eu não estou fugindo da concordância? Será que eu não estou fugindo do tema, a qual tema eu estou apresentando? Pronto. Ela também tem 4 etapas, né? De passos de revisão. Ela é procurar por boas referências para a sua revisão de literatura, analisar as fontes e a revisão da literatura, criar uma estrutura de pesquisa e fazer a análise crítica, né? Isso aí tudo já foi falado nesse tópico aí. Agora eu vou passar a voz para Gabriel, que ele vai falar um pouco sobre o marco teórico, que é a terceira parte do nosso slide, né? Muito bem, como o Natanael acabou de falar, eu vou falar um pouco sobre o que é um marco teórico, a importância de um marco teórico, não é?
Mas, antes de tudo, a gente deve ter em ideia o conceito de teoria, né? O que é uma teoria? Né? Teoria, ela é o conjunto de propostas ou sugestões bem relacionadas, né? Que explicam como tudo acontece, como tudo ocorre, né? E, no caso de uma teoria já desenvolvida, o marco teórico, ele consiste em explicar, mostrando a sua evolução, né? E, às vezes, vai ter uma existência também de várias teorias aplicáveis ao problema da pesquisa, né? Quando se revisa várias literaturas, né, descobrimos várias teorias, né, aplicáveis à pesquisa, e escolhe-se uma e baseia-se nela para construir um marco teórico, ou também pegar partes de outras teorias. Em certos campos do conhecimento, às vezes não se dispõe de muitas teorias. Às vezes, nos deparamos no que chamamos de generalizações empíricas. Generalizações empíricas, né? Que são proposições que foram comprovadas na maior parte das pesquisas realizadas. E quando se revisa a literatura, é provável que encontre-se essas generalizações. Observações sobre a perspectiva teórica, né? Uma das observações da perspectiva teórica, a primeira delas é fazer uma revisão da literatura e apresentar de uma forma organizada, bem estruturada, bem elaborada, né? E, embora a pesquisa ela possa se concentrar em um objetivo de avaliação específico, é importante revisar o que antes foi feito, o que foi antes elaborado, né? E a importância do marco teórico. Qual a importância do marco teórico, né? O marco teórico, ele é importante tanto antes como depois da coleta de dados, né? E ele tem a função de nortear a pesquisa, ele tem a função de melhorar ali a maneira de como se coletar os dados, de como se obter os dados da coleta de pesquisas, né? E eu havia falado que o marco teórico, né, ele é tanto importante tanto quanto antes como depois da coleta de dados. Eu posso citar alguns exemplos. Eu posso citar um exemplo, aliás, é, de como ele é importante, né? Um exemplo é que ele, antes de coletar os dados, ele ajuda a decidir a melhor maneira de coletar os dados que precisamos e onde obter, onde procurar os dados, né? E depois, a importância dele depois é que ele desenvolve perguntas, novas perguntas de pesquisas e novas hipóteses, né? Métodos para organização e construção de um marco teórico, né? O primeiro método a ser utilizado no marco teórico é o método do mapeamento, que consiste na elaboração de um mapa conceitual e construir um marco teórico, né? Esse método de mapeamento, né, ele tem também conhecido como mapa conceitual, é um método de estudo muito conhecido, muito utilizado, né? Ele permite ali usar a memorização, um conteúdo de maneira fácil, rápida, né? Por meio de uso de palavras-chave, gráficos bem interligados, bem estruturados, né? De uma forma bem estratégica para que se possa montar bem um marco teórico, né? Ter ideias melhores de montar um marco teórico. E o outro método é o método da vertebração ou ramificação dos índices, né? Esse método, ele aprimora as informações, né, para colocar em seu devido lugar, dentro do esquema, dentro do marco teórico, do esquema de um marco teórico, né? E a quantidade de referência a ser utilizado num marco teórico, né? Para isso não existe uma resposta exata, né? Alguns autores sugerem que sejam utilizadas aproximadamente 30 referências. É a média que alguns autores indicam, né? E a construção de um marco teórico é escrever bem, escrever estruturando em parágrafos, tecer de uma forma, de uma maneira bem apropriada, mostrando referências que sejam adequadas, né? Bem, essa foi a nossa apresentação do nosso seminário, né? Agradeço a todos e muito obrigado.